racismo e processos contemporâneos de subjugação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a comissão organizadora do evento, e chamar para compor a mesa os dois conferencistas desta noite. O primeiro, pela ordem, o professor Alexandre Filhorde de Carvalho, professor associado no Departamento de Educação da Unifesp de Guarulhos. Maravilhosa! E o professor Hélio Ribeiro Cardoso Júnior, professor livre-docente da Unesp Campos de Assis. Boa noite a todas e a todos e a todas. Uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. Marília e CIEP. Tem sido assim, esses encontros têm sido um colchão de proteção para as nossas fragilidades emocionais, psíquicas, afetivas, diante de um mundo tão fragmentado, difícil, no qual vivemos. E é muito bom encontrar amigos e entre amigos a gente poder discordar, sabendo que não seremos xingados, não seremos apedrejados, não seremos perseguidos nem assassinados. É importante porque podemos pensar como da passou diferente, porque estamos aqui justamente buscando, como é o tema dessa mesa, uma economia outra dos afetos, um outro psiquismo e outros processos contemporâneos de subjetivação. Então eu agradeço imensamente ao convite, parabenizo a todos os organizadores, o Pedro está deixando isso, dizer que é mais do que um evento, nas circunstâncias atuais, é uma manifestação política a gente se reunir para poder pensar quase que um crime. Mas é importante que façamos isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Vou tentar fazer uma exposição. Eu não sou virginiano, tá? Mas vou controlar um tempo aqui. Então, a mesa que nos convida a pensar, que é um desafio muito grande com o professor Hélio, aqui também, é esta da economia dos afetos, psiquismos e processos contemporâneos de subjetivação. Farei uma introdução e ao longo dessa introdução lhes apresentarei o meu recorte temático. Então começo. Sintoma 1. Epidemia de solidão. Pelo aplicativo The People Walker, passeadores cobram entre 7 e 21 dólares para acompanhar outra pessoa em uma caminhada. Rent a Friend, ou seja, alugue um amigo. Foi fundado em 2009 nos Estados Unidos e conta com mais de 600 mil amigos de aluguel. Em vários países do mundo, os usuários pagam entre 10 a 50 dólares por hora e podem usufruir de um verdadeiro amigo. Sintoma 2. Buffet infantil para a festa de aniversário dos sonhos de seu filho. Games, muita adrenalina, diversão, estacionamento com valet. Cara que leva seu carro. 3. Um projeto de lei. Um senador X, isso saiu ontem, antes de ontem na mídia. O senador X quer alterar assassinato cometido pela polícia para suicídio policial. Então, todo aquele que morrer como policial, ele teria cometido suicídio. 4. Sintoma 4. Educar para que cada um saiba se expressar e compartilhar suas opiniões.
compartilhar suas opiniões. Sintomas 5. Mãe, ele não viu que eu estava de uniforme, disse Marcos Vinícius. 14 anos de idade, minutos antes de morrer no colo de sua mãe, ao ser alvejado pelas costas pela polícia militar do Rio de Janeiro por ser negro, pobre e viver no Morro da Maré. Mas também, quem matou Maria? Quem incendiou a Amazônia? A conjugação do que estou chamando aqui de sintomas converge para a desintegração da capacidade humana de estar e de ser presente consigo mesmo, com os outros e com a própria temporalidade. B. A dissolução de territorialidades de passagens marcadas por relações íntimas, familiares, reconhecidas e não mercadologizadas, quando outrora se valiam apenas de afetos, como se costumava ser uma festa de aniversário. C. O empoderamento da opinião como verdade reconhecida por qualquer direito de expressão e de conteúdo, independentemente de seu portador, presentificando o sonho de consumo dos sofistas. D. A banalização do mal. E. A desorientação de informações e o descontrole de nosso acesso a ela. Foucault aqui não precisa se revirar no túmulo, pois o rosto humano, tal qual o conhecíamos até bem pouco tempo, já foi apagado de seu desenho na obra do mar. O rosto humano se tornou um fantasma, uma conjunção de moléculas abstratas, uma plataforma de experimento direcionado. Celulares nos escutam para personificar propagandas. Redes sociais lançam aplicativos brincalhões para colher dados que serão vendidos, depois de serem utilizados para estabelecer perfis de personalidade. Trump e Brexit são produtos concretos desta brincadeira, mas também a criação do Banco Mundial de Reconhecimento Facial. O direcionamento do afeto é algoritmizado por falsas informações e compartilhado massivamente numa espécie de pesadelo macabro de Guy Debord. Basta estar na imagem para existir. Bolsonaro, produto concreto deste efeito, mas também Duterte, Orban, Witzel, entre outros. A pretensão de minha fala é de avançar na seguinte hipótese. A fragmentação concatenada, produzida de maneira automatizada e maquinalmente dos afetos, é o precursor fundamental, no sentido de fundamento de fornecer condições de novos processos de subjetivação que reafirmam: 1. O desnorteamento psíquico fundamental, a aceitação de toda a precarização e padecimento dos afetos, condição sine qua non para os abusos sistêmicos das plataformas de governos neoliberais. 2. A superficialidade da experiência humana com seus juízos, emoções, interrelações, projetos no sentido existencialista de rumo, decorrentes dos plugins de produção de desejos imediatos. Ou seja, cada vez de um modo mais intenso, a subjetividade é conectada aos processos produtivos de demandas psíquicas e comportamentais incapazes de suportar qualquer mediação histórica, social, parental, analítica, etc. Em termos econômicos, deve-se prevalecer o curto prazo. 3. A reafirmação da explosão da autocentralidade dos sujeitos e ilhas de convicção, ou melhor, a explosão da subjetividade narcísica e sua exploração que se interconectam diretamente com o aumento do padecimento de nossos afetos, cujas funções seriam, em alguma medida, pavimentar condições mínimas de sociabilidade como amor, segurança, reconhecimento, consideração, misericórdia, satisfação, apenas para lembrar de alguns dos afetos arrolados por Spinoza em A Origem e a Natureza dos Afetos. No final, gostaria de sugerir que presenciamos a emersão de uma nova espécie. Bom, eu sei que isso é muita pretensão de minha parte, né? Mas eu vou sustentar isso, tá? Por quê? Porque
Porque não somos mais os velhos sujeitos de nossa própria racionalidade, capazes de fazer escolhas simultâneas aos seus desígnios, pois nos submetemos a processos geridos fora de nossa vontade, fora da nossa razão, impostos a nós sem o nosso conhecimento. Portanto, já não somos mais o Homo sapiens. Mas também não inventamos as nossas próprias ferramentas capazes de explorar e de transformar meios em fins. Já não somos o Homo fabrica. E também nos distanciamos da capacidade lúdica não alienadora. Já não somos o Homo ludens. Este ser, este ser, na curvatura ainda não avaliada do antropoceno, capaz de dizimar as condições naturais para a sua sobrevivência, capaz de reidolatrar os campos de concentração e os porões fétidos da tortura, ao mesmo tempo que reanima a quadratura da terra, se enche de botox, se retalha em nome da ficção de si, abraça a sujeição e a servidão como melhor amigo, sorve pesticidas sem lamento, exercita-se na esteira da intolerância e se intoxica com dosagens de poderes, de tarja preta. Para mim, este é o Homo friabilis. Então, o título da minha fala é a imersão do Homo friabilis, subjetivação em tempo de cleptoafetividade. A imersão do Homo friabilis. Friabilis, para honrar melhor o termo, é o mesmo que friável. Aquilo que se fragmenta facilmente, esporoa-se, ou em sua aquisição mais figurativa, desagrega-se. O Homo friabilis é uma produção social que imanta migalhas e delas se sobrevive. Como chegamos a este ponto? O fundo teórico que me permite acessar a ideia do Homo friabilis está em uma passagem muito curiosa do Platão, 1933, Micropolítica e Segmentariedade, de Deleuze e Guattari. Sem entrar aqui no mérito e na complexidade contextual da política ou das políticas das linhas de constituição de relações de poderes nos espaços sociais e psíquicos, algo que é retratado por eles ao longo de todo o novo Platão, eu gostaria de destacar a perspectiva mencionada por eles da maldade radical e da vaidade dos centros de poder. Então, a certa altura, há o seguinte argumento, eu cito: é sempre do fundo de sua impotência que cada centro de poder extrai a sua potência, daí sua maldade radical e sua vaidade. A expressão, em citação, a expressão cada centro de poder nos remete a uma miríade incontável de centros de poder. O poder aqui não é uma racionalidade centralizada em uma máquina burocrática, tampouco uma dosagem quantificável. Poder é uma potência paradoxalmente ou aparentemente paradoxal, extraída de uma impotência. Esta impotência, no decorrer do vasto contexto de capitalismo e esquizofrenia 1 e 2, ou seja, o antiético 1014, é apresentada, grosso modo, como a própria feição antiprodutiva do capitalismo e do desejo que deseja para si o seu autopadecimento. Por exemplo, lá no antiético, eles vão dizer o seguinte: nós desejamos o fascismo, nós desejamos o capitalismo. É uma produção que nos insere num ciclo de desejo. Em outros termos, a produção que interessa ao sistema é a antiprodução de afetos, no sentido de bloquear as ações que sejam capazes de se contrapor à antiprodução sistemática dos centros de poder. Por exemplo, não interessa às corporações farmacêuticas a cura do câncer e do HIV, mas as suas manutenções como doenças crônicas até
final da vida, pois é muito mais rentável. Não interessa aos revolucionários da vida alheia abrir mão do fornecimento de seus dados pessoais às redes sociais. Afinal, todos precisam se manter conectados ou entrar nas mesmas condições forjadas para uma narratologia geral, a expressão de Jean-Pierre Fayet. Para Deleuze e Guattari, os centros de poder se definem por aquilo que lhes escapa, também é uma expressão deles, platonômica, ao mencionarem que a potência dos centros de poder é extraída de sua impotência, de um lado indicam que não há linha de fuga dos centros de poder que não esteja sob o gládio da ameaça da captura. O Estado, o capitalismo, as redes sociais, as máquinas sociais são especialistas nisso. Somos todos, de maior ou menor medida, vítimas de uma boa política de inclusão. Por outro lado, a impotência indicaria a vasta complexidade latente de toda a micropolítica que está sendo escrita e que ainda não se conjugou, mas que recairá no próprio centro de poder. Irradiações perenes de buracos negros, não aqueles, mas esses que dragam e sugam a energia ou a potência do desejo, em nome da calção de controle de qualquer sistema de dominação de significado. Qualquer centro de poder emana um imperialismo de significados que precisam ser obedecidos. Então, eis uma bela ironia que eu cito também do nome Platão. Isso não quer dizer que seja atual, tá? A potência e a impotência se completam e se reforçam mutuamente numa espécie de satisfação fascinante que encontramos eminentemente entre os mais medíocres homens do Estado, e que define sua glória. Fim de citação. A glória da política do Estado, portanto, está na mediocridade. E a maldade radical? A maldade radical, deste ponto de vista, não é mais a cristalização visível de certos centros de poder, Reichstag, Politburo, AI-5, G7, ABI, Banco Mundial ou grupos de estudo e de pesquisa. Nem a vaidade radical dos centros de poder estaria na condição de sua visibilidade ostentatória. A maldade radical dos centros de poder contemporâneos está na dissimulação do próprio poder como germe de sujeição e de condução 24 horas / 7 dias de estratégias de condicionamento afetivo, perceptivo, racional, forjando seus alvos a convicção de que eles são mais livres e informados do que nunca, que suas opções de prazeres são as mais intensas, que suas lucidezes devem equivaler à insônia, que a precarização existencial é o Deus ex machina de toda a conquista social. Mas a minha suspeita é que tal perspectiva não seria possível sem uma questão de fundo. Foi preciso se produzir e disseminar mecanismos de aderência subjetivas nas pessoas, para que generalizadamente o desejo pela soberba da ambição como mais-valia de maior potência, embora extraída da nossa própria impotência humana, viesse à tona. Explico. Spinoza dizia que a soberba, eu cito, a soberba consiste em fazer de si mesmo, por amor próprio, uma estima acima da justa. Isso é soberba. E ele ainda afirmava: a ambição é o desejo imoderado de glória. Tempos depois, talvez a psicanálise freudiana vai cunhar isso como narcisismo, de modo geral. Mas hoje, se a gente chama isso de narcisismo, o narcisismo se tornou a matéria-prima de alta combustão para qualquer centro de poder. E eu definiria o narcisismo, então, a partir destas ideias de soberba e de ambição de Spinoza da seguinte maneira: narcisismo é a sanha da soberba, da ambição imoderada de se autoproclamar
como o próprio centro de poder. Narcisismo é a sanha da soberba, da ambição imoderada de se autoproclamar como o próprio centro de poder. Portanto, eu faria uma atualização aos termos de Deleuze e Guattari. É sempre do fundo de sua impotência que cada centro de poder extrai a sua potência, daí sua maldade radical e seu narcisismo. Não é sem sentido as ponderações de Nicholas Rose na obra Inventando Nossos Céus. Diz ele: vivemos em tempo de especialistas em subjetividade, que transfiguram questões existenciais sobre o propósito da vida e o significado do sofrimento em questões técnicas, quanto a formas mais eficientes de gerenciar o mau funcionamento e melhorar a qualidade de vida. Não tem um amigo? Alugue um. Você não pode dar tudo ao seu filho? Faça a festa dos sonhos dele. Não é? Esta vida não vale a pena de viver, executemos-la sucessivamente. É a coachinização da existência. Eu vejo o dia em que o curso de pedagogia será transformado, o pedagogo não será mais pedagogo, será um coach da infância. Não estamos longe disso, não. Mas também cada um de nós, em sua rede de relações ou centro de poder narcísico, torna-se também economista, cientista social, historiador, geógrafo, politólogo, psicanalista, padre, mais hoje é pastor, né? Porque todo mundo é expert em tudo. A maldade radical, por sua vez, alcança o patamar do autodestramento performático num panóptico que não é mais um panóptico de visibilidade, mas é um panóptico de espelhos narcísicos. Ou seja, busca-se o reflexo daquilo que se deseja para aderir à minha vestimenta subjetiva, conforme a restrição do meu Umwelt, né? Ou seja, do meu mundo que me circunscreve. Portanto, vivemos uma época em que são mundos friáveis, fragmentados para sujeitos friáveis para mundos friáveis, com vários centros de poder para funcionar como colônias e administração dos modos de ser. Neste caso, este indivíduo friáveis precisa ter a sua subjetividade preparada para poder habitar diferentes esferas simultaneamente. Por isso que ele é homo friáveis, passando de uma a outra sem cessar, ainda que exaurido pela extrema coletividade de demandas, impossíveis de serem cumpridas como potência de agir aumentada. Antes da precarização do trabalho, portanto, foi necessária uma precarização dos afetos. A cleptoafetividade é uma vasta forma de precariocracia dos afetos. Porque cleptoafetividade quer dizer justamente o roubo dos afetos. Esse então é o homo friáveis. Agora, em último lugar, eu passo a lhes falar da subjetivação em termos de cleptoafetividade. A esta altura, a experiência do homo friabilis com a economia dos afetos está para a cleptoafetividade. A potência, portanto, da afirmação de modos de ser produzidos por processos de subjetivação é extraída da impotência inerente a si mesmo. O homo friabilis não é mais capaz de reunir os seus cabos. Ele se fragmenta em microcabos, esboroando-se,
escorrega pela ampulheta da falta de controle sobre si mesmo e esmigalha-se. Ao mesmo tempo, ele é o prenúncio e a autorrealização da sociedade de controle. Há um só golpe, tentemos enxergar isto naqueles aspectos mencionados inicialmente. 1. A produção do desnorteamento psíquico, fundamental à aceitação de toda a precarização e padecimento afetivo. 2. A superficialidade como marca indelével do homo fiabilis. 3. A explosão da autocentralidade dos afetos como popularização de modos de ser narcísicos. Então, para mim, são lances e apostas interpretativos das maldades refinadas e de seus narcisismos mencionados por Deleuze e Guattari. Então, comecemos com a produção do desnorteamento psíquico. Por volta de 1950, Ewen Cameron, na McGill University, sob os auspícios, portanto, patrocínio da CIA, não é? Como bem revela Naomi Klein em A Doutrina do Choque e a Imersão do Capitalismo de Desastre, desenvolveu uma série de pesquisas com o eletrochoque. Buscava-se descobrir como eliminar maus hábitos e reescrever novos padrões em um cérebro que estaria próximo de uma tela em branco. Por exemplo, Laranja Mecânica foi inspirado nesse experimento, que a personagem no final tem o cérebro apagado e reescreve-se nele um outro tipo de padrão. Não é? Pois bem, no final, a hipótese de Cameron não foi confirmada, mas ele descobriu algumas coisas importantes. Ele descobriu que o tratamento de choque estimula o surgimento de novos padrões de comportamento e aniquila outros. B. Reduz a ação dos mecanismos de defesa dos indivíduos. C. Associado à privação sensorial, o choque altera a capacidade cognitiva. D. O indivíduo torna-se receptivo a qualquer sugestão, por isso que é usado na tortura. E. Compromete-se e modifica-se a percepção espaço-temporal dos indivíduos. Produz-se, finalmente, desorientação, ansiedade e regressão. Guantánamo usou muito bem, não é, esses métodos. Mas foi Milton Friedman, o pai do neoliberalismo da escola de Chicago, ao tomar conhecimento desses experimentos a partir dos anos 60, que teve a perspicácia de conduzir os testes a partir do eletrochoque a um paralelismo com a criação da doutrina econômica do choque. A hipótese de Friedman: para se instaurar um programa econômico indigesto a qualquer população, o melhor timer otimizado é quando ocorre um choque em larga escala. Um terremoto, um tufão, um tsunami, um ataque terrorista. Então você tem provas históricas disso. New Orleans, todo o Baixio, ocupado pelos afro-americanos, que era desejado pelo mercado econômico, só foi possível de tirar os seus habitantes depois de Katrina, e hoje ali no lugar, entre aspas, das favelas, você tem grandes resorts implantados. Litoral do Sri Lanka, o governo queria tirar todos os caiçaras, os habitantes milenares dali, para fazer também resorts, e a população resistia. Depois do tsunami, isso foi possível. O Patriot Act também, depois de 11 de setembro, a onda da terceirização pós-falência de parte do sistema bancário 2008. Nós temos uma Espanha terceirizada, nós temos um Brasil hoje terceirizado e sucessivamente. Mas o que ocorre quando a natureza ou o imprevisto não ajudam? Então, neste caso, para Friedman, é preciso produzir o choque. É preciso matar Salvador Allende
para que as minas de cobre do Chile não sejam reestatizadas. É preciso dar um golpe militar para não haver reforma agrária como pretendia João Goulart. É preciso destituir uma presidenta legítima para que os velhos donos do poder, na acepção do Raimundo Faoro, saídos diretamente do necrotério, retransmitam as monstruosidades do coronelismo. É preciso desviar recursos dos cursos de rios para forçar a migração de árabes na faixa de Gaza. Quizá seja preciso incendiar a Amazônia, para a gente esquecer que a reforma da Previdência está sendo votada. Preciso desidratar as agências de fomento, de pesquisa, para nos deixar mais abertos àquilo que se precisa negociar. Seja como for, a estratégia é a mesma: montar sempre um teatro da farsa para desorientar, minar as defesas, infantilizar, fazer que os indivíduos sejam mais receptivos ao que em termos normais seria considerado absurdo. Pois bem, quando Guattari, Deleuze e Anti-Édipo afirmam que o capital é o ponto de subjetivação por excelência, temos de pensar que a própria excelência do capital passou a ser a utilização das técnicas sociais de choque em sua franca maldade. Em termos simples, passamos a viver sob o rótulo da necessária adequação a toda forma de exploração, de barbárie, de desorganização, de aviltamento das condições humanas. Se a subjetivação é o nome que se pode dar aos efeitos de composição e de recomposição, de como os centros de poder incidem sobre nós com suas forças, práticas e relações, extraindo modos de ser precisos, não podemos ignorar o quanto o gradiente de desorientação subjetiva concatena respostas agenciadas para nos manter no centro da desorientação. Mas aqui é preciso considerar aspectos que ainda não conseguimos mensurar. Gazzaley e Larry Rose, em um livro intitulado A Mente Distraída, Cérebros Antigos no Mundo High-Tech, chamam a atenção para o fato de que em apenas 4 anos a internet alcançou todo o globo, produzindo, como diria Guattari, modos absolutamente novos nos coeficientes perceptoriais, afetivos e comunicacionais. Em termos comparativos, o rádio levou 38 anos para se expandir, a TV 20 anos, o telefone 20 anos, a TV uns 13 anos. Mas desde McLuhan não podemos ter a ingenuidade que a comunicação é apenas um meio, pois, como ele afirmava, o meio é a própria mensagem. Esta rapidez é seguida de outras. O Facebook levou apenas 2 anos para se expandir globalmente, enquanto o WhatsApp, metade disso. Há uma conjugação de choques de afecção que aqui somos incapazes de mensurar, sobretudo em um país colocado globalmente em terceiro lugar em usuários de Facebook. O Brasil é o terceiro lugar no planeta em usuários de Facebook. Primeiro Estados Unidos, segundo Índia, depois o Brasil. No Brasil se consome 25% do tempo da utilização dos smartphones em WhatsApp. É a Unisap, né? É a Unisap. O que podemos dizer? E aqui basta-nos uma intuição racional. É que nos sentimos desorbitados, efeito da doutrina do choque sobre nossos afetos, pois a desterritorialização produzida sobre nós tem sequestrado as mínimas referências de quem éramos, de como podíamos agir, calculando minimamente o tempo de maturação de nossos processos mentais, afetivos, racionais, comportamentais. Há um teste muito simples para isso. Conte da forma mais rápida que você puder agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por favor. Agora faz. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G. O que acabamos de fazer foi uma ação monodirecional. Agora vamos fazer uma ação bidirecional. Fala assim, na mesma velocidade que você contou e disse A, E, G, H. Fala assim, A1, B2, vai, na mesma velocidade. A1, B2, B3, Nós estamos convocando 2 coeficientes de ação.
E vocês pensam que estão prestando atenção no que eu estou falando dentro do celular? Como isso é possível? Por que não reagimos? Talvez porque o choque seja uma tática perfeita de desorientação. Talvez porque tenhamos nos tornado a própria corrente de transmissão, sem querer, do sistema que nos paralisa com seus centros de poderes e maldade radical, que nos leva a crer que não participamos dessa engrenagem. A maior maldade radical do sistema hoje é essa, de nos fazer crer que nós não participamos da produção desta maldade. Queiramos ou não, já estou caminhando um pouquinho, viu, senhor Fernando? Passamos a ser uma embreagem de transmissão essencial nesta dinâmica. Se doravante estar conectado é um ponto irreversível à existência, também não podemos negar que tal irreversibilidade carrega consigo todos os efeitos possíveis de manejo em nossa economia afetiva e psíquica, pois ambas são indissociáveis. Sem nos dar conta, o maior choque que se processou e continua a se processar em nós é o do sêmio-capital, ou seja, das explorações de desejo que normalizam a antiprodução de desejo pelo simples fato de nos encontrarmos em outro formato comunicacional. Tem referências para isso. Franco Berardi, Burger e Naimish escreveram Capitalismo e Psicopatologia. A sociedade de informação processou para nós, em nós, conosco, a mais abrangente sujeição semiótica até então impensável. Pois bem, a sobrecarga de componentes semióticos, e aqui eu estou entendendo semiótica numa outra dimensão que eu não vou abordar, né, que Guattari recepciona do Rinschler, que é todo o signo com o qual nós temos relação de conteúdo e expressão. Só que cada conteúdo tem em si também a sua expressão, e cada expressão tem em si o seu conteúdo. Então, essa sobrecarga de componentes semióticos passou a estar vinculada a uma sobrecarga das funções atentivas, de atenção, né? Doravante, pouco capazes de produzir análise sem pressa, sem distração, sem contaminação pela expressão imagética imediata. O circuito cognoscensório-afetivo pelo qual transitamos é sempre repetitivo, intensivo, iterativo, viciante, e sem o que saibamos nos conduzem para uma forte e rápida alteração nas conexões e nas funções de nossas leituras de mundo e logo os modos como interagimos com o mundo, com os outros e com os mesmos. Uma pesquisa feita no laboratório do Gessler e Rosen, que eles colocaram microcâmeras para ver o movimento dos olhos dos adolescentes, de jovens, enquanto liam. Então, eles iriam ler 3 suportes distintos. Uma informação em tablet, visual, um livro e uma revista com desenho ou com uma informação qualquer. E eles descobriram que o padrão que nós tínhamos, que foi diagnosticado desde o final do século XIX, né, de uma leitura em que o olho vai seguindo linearmente, mais por saltos, a gente não lê assim, né? A gente lê por saltos, né? E mudou de padrão, e o olho agora está lendo como se fosse uma letra F. Começa a ler, dá um salto, vai um pouquinho, dá outro salto, já não lê tanto, tá? Esse tem sido o padrão. Eles chamam de F-Partner, né? O padrão da letra F de como lemos. Então, a minha suspeita, para finalizar, é a seguinte: se procede que entramos na era da distração, conforme Gessler e Rosen, equipados com a percepção e afetividade distraídas, concomitantemente com a capacidade de pensamento minada, a passividade na aceitação de qualquer choque, projeta um círculo perigoso para os terrenos existenciais. Quero dizer, a questão da sobrevivência psíquica, emocional e física está sendo inclinada na direção de um projeto de adesão sem volta.
Aqueles que discordam em tal plano precisam ser eliminados de alguma maneira. É isso, basta quem tem rede social discordar de alguém. Vira uma guerra. Né? Quem não segue o fluxo das adesões alucinantes, nesse caso, é uma ameaça, um escolho, uma tormenta para o funcionamento da normalidade. A meu ver, esta conjuntura faz sentido com a inclinação vaidosa dos centros de poderes. A pessoa ela não aceita na sua vaidade ser confrontada com um dado. É como se fosse, em outros termos, primeiro e último amém na consagração dos regimes de disseminação de conteúdos e de expressões desumanos, bárbaros, violentos, banalizadores da maldade, jocosos com a gravidade, a cumplicidade monolinguística afetiva, todos têm, todos fazem, todos vão, todos viram, todos aceitam, ou ainda, ninguém se importa, ninguém faz nada, ninguém vai mudar isso aí. O estatuto de norma ou patologização do gesto rotineiro da cruel exploração e da desfiguração físico-psíquica humana sob a roupagem do empreendedorismo em si, a aura solipsista do civil. Nada disso é possível sem a coincidência da superficialidade com a busca do empoderamento de si como autocentralidade afetiva. Concluo. O narcisismo, neste caso, com toda a sua fantasia, ressoa como o último quinhão de um homem desintegrado. Como se a última boia que a gente tivesse no Homo habilis fosse o recurso narcísico. Ao tentar se unificar, porém, ele acaba promulgando o seu próprio rancor, impotência e sentimento de exclusão. Nos termos de Dwayne Campbell, no livro A Epidemia de Narcisismo, eles mencionam: ao mesmo tempo que o interesse na autoestima e na autopromoção explodem, a cultura começa a se mover para longe do pensamento da orientação comunitária. O efeito, mais porque o sujeito narcísico de nosso tempo só tem a si mesmo como centelha de uma pretensão humana, apesar de ser uma imagem distorcida de um centro de poder carregando a sua maldade radical. O que se segue? Não tem resposta para nada. Para fazer um diagnóstico. Que a gente precisa pensar nisso, o que a gente vai fazer com ele. O que se segue? Foi preciso haver uma precarização e um sequestro dos afetos, uma cleptoafetividade, para que se autocumprisse a destinação da potência energética de seus sujeitos no empenho miserável da aceitação precária de suas próprias condições de existência. Eis aqui algo para se pensar, atualizado em outros termos. Como diria Spinoza, chamo de servidão a impotência para regular e refrear os afetos. Obrigado pela atenção. Bom, eu agradeço a fala do Alexandre e passo então a palavra para o professor Léo. Alô, obrigado. Eu gostaria de ativar ali o PowerPoint que eu caminhei para ajudar. Obrigado. Bom, então, boa noite a todos. Eu tenho muito prazer em estar com vocês essa noite, participar deste evento que já está em sua 8ª edição, toda tradicional, portanto. Agradecer ao professor Pânico pelo convite e também a todas as pessoas envolvidas na organização, sem as quais seria impossível todo esse acontecimento. Né? Fico contente também de estar hoje compartilhando a mesa aqui com o professor Alexandre Filóquio e o Rafael aqui como coordenador. Agradeço a todos. Bem, já que temos então o tom, né, que foi dado pelo Alexandre,
Não é? Eu gostaria de dizer que eu não vou tratar exatamente da mesma temática, embora meu problema, não é? Meu tema, terá implicações e cruzamentos importantes com relação àquilo que ele falou. Porque eu vou tratar também da produção de afetos, certo? Seguindo aqui o tema da mesa. Só que eu vou, ao invés de tratar da questão de sintomas da subjetividade, do capitalismo, como ele expôs de maneira bastante instigante e clara, eu vou me situar mais na relação entre filosofia e educação. Basicamente sobre questões de teoria pedagógica, que, digamos assim, cuja temática geral do evento me permite, naturalmente. Bom, o nome da minha fala, o título, é o aprender e a relação diferencial com a potência do corpo. Então, eu também vou tratar das questões da afetividade, da corporeidade, mas particularmente como problema em teorias pedagógicas, nessa linha de cruzamento entre filosofia e educação, na qual eu tenho trabalhado em parte na minha formação. Bom, aqui troca também trocar o slide. Bom, então, para começar, podia apagar um pouco essa luz aqui, porque vai dar mais contraste lá para o pessoal que está lá atrás. Todo mundo aí atrás consegue ler? Ótimo. Bom, então, na verdade eu não vou apresentar um texto acabado, mas eu vou fazer uma série de provocações sobre o assunto. Depois eu indico leituras que vocês podem fazer de maneira mais sistemática sobre essa questão. Então, eu fiz ali são dois excertos, duas transcrições de um texto sobre uma pessoa lembrando de quando ele era criança, com 6 anos, e entrou na escola. São lembranças, uma memória. Então, o primeiro é sobre o desconforto de aprender a escrever. Não me ajeitava esse trabalho. A mão segurava mal a caneta e envinha em sacudidelas. A pena caprichosa fugia da linha, evitava as curvas, rasgava o papel, andava à toa como uma barata doida, semeando borrões. De nada servia pegarem-lhe os dedos, tentarem dominá-los, resistiam, divagavam, pesados, unidos, e a tinta se misturava ao suor, deixava na folha grandes manchas. Então, é uma descrição sobre aprender a escrever que associa o aprendizado com grande sofrimento do corpo. Não sei se todos aqui passaram por isso, eu passei. Eu tinha quando eu aprendi a escrever, eu tinha um caderno de atividades que a minha letra era muito ruim, eu sofria muito com isso. Ninguém entendia a minha letra, era um garrancho. Aí me ensinaram, não, você faz uma coisa mágica. Quando for difícil de apagar, você apagou 1, 2, 3 vezes, aí você molha a borracha na língua e apaga. Aí o que acontecia? Eu fazia buraco, furava a página. Aí você imagina eu chegar no outro dia, o sujeito com 6 anos, mas já bastante sério e tímido, chegar no outro dia e mostrar à professora um caderno, um livro furado. Era um sofrimento muito grande. Mas
Era um sofrimento físico mesmo. Eu escrevia 1000 vezes a mesma coisa e apagava 1000 vezes. E aí? Bom, mas também o sofrimento não é só com relação à física, à atividade física de aprender a escrever, mas também de dominar os sentidos, que é essa segunda fala do mesmo autor de cima. Então, na cartilha dele tinha como chama isso? Ditado, não sei, fala pouco e bem, ter peão por alguém. Bom, aí ele pensou, 6 anos o garoto, esse peão para mim era um homem. E não pude saber o que fazia incapaz da minha cartilha, do meu livro de aprender a escrever. Não é? Então, ele vai descrevendo também essa coisa do sentido, também como um grande sofrimento, porque, poxa, como é que você vai explicar para uma criança de 6 anos o que é uma mesóclise? Não é? Então, esse peão passa a ser um fantasma na vida desse garoto. Ele começa a sonhar, imagina que é uma espécie